Vamos lá, turma, olha só. Vamos agora fazer um apanhado nessa tempestade de ideias que a gente fez aí, né? Até agora. Eu te passei alguns vídeos, te ensinei a usar o software, mas agora é hora de colocar as coisas no chão, compartimentar o conhecimento para começar a entender melhor, né? De forma assim, um pouco mais detalhado esses conceitos aí. Então olha só, vamos pensar assim, o que foi visto até agora que me interessa muito? Ó, dado uma função f de x igual a, vamos pegar aqui um e elevado a x mais 3. Essa é uma função qualquer, beleza? Agora não tem nenhum contexto, é uma matemática pura, por enquanto nada aplicado, uma função qualquer. Quando eu peço para você calcular o valor de f de 2, eu estou pedindo qual a imagem que essa função me oferece, qual o valor de y quando x for igual a 2. Eu não posso abrir mão disso aí. Esse é o único papel de uma função, estabelecer uma relação direta entre x e y. Então, ó, eu quero saber nessa função, quando x for igual a 2, qual a resposta que ela me dá, ou seja, qual o valor de sua imagem. X aqui é variável de domínio, enquanto que o meu y, ou f de x, é minha variável de imagem. Vamos lá. O que eu faço então? Eu vou pegar a minha maquininha, ó, e vou nela então, ó, vamos calibrar aqui para 3 casas decimais, ó, vamos lá nela lá, ó, mod, ó, mod, eu vou na função fix de 0 a 9, 3 casas decimais, igual, e aí vamos nessa, eu quero e elevado a x, e elevado a x é uma função, né, amarelinha ali, então vou shift, ó, e a x, então e elevado a 3 mais 3, igual a 23,09, ó, 23,086. Então entenda que essa função, ela possui para um x igual a 2 uma imagem muito definida. Então eu posso escrever que o f de 2 é igual a 23,086, e aí preste atenção, se a imagem é definida, então também existe o limite, vamos voltar nas aulas anteriores, para um x igual a 2, então eu posso também escrever que para essa função, o seu limite dessa função, quando o x tende a 2, é 23,086. Então o que fica disso aqui? Fica que numa função, dado um valor de x qualquer, quando para esse valor de x existe uma imagem definida, o seu limite coincide com o valor daquela imagem. Então nessa função, se o f de 2 é 23,086, então o limite da função para x tendendo a 2 também é 23,086. Nada demais. Eu vou pausar aqui. Voltei. Existem funções que nem sempre você atribuindo um valor para x nela, você encontrará um y definido, ou seja, tem função que entra em colapso. Essa aqui é uma função que pode entrar em colapso, ok? É uma função quociente, muito cuidado com elas. É aqui que vão aparecer assíntotas, indeterminações. Quer ver? Dada essa função, é uma função quociente qualquer. Vamos calcular aqui, dessa função, o f de 1, por exemplo. F de 1 vai ser igual. Vamos lá. Então, como eu falei, muito cuidado com essa função aí, ok? É uma função quociente e pode acontecer dessa função entrar em colapso em algum momento. Eu quero falar o que para vocês? Então, dada essa função quociente, quanto vale o f de 1? Bem, f de 1, você vai na função, vou colocar 1 ao quadrado menos 9 por 1 menos 3. Tudo bem até aí? Ó, 1 ao quadrado, 1. 1 menos 9. 1 menos 3, 2. 1 menos 9, menos 8. Por 2, menos 4. Então, nessa função, preste atenção, nessa função,
f de 1 vale quanto? Menos 4. Então tem-se aqui uma imagem muito definida. Então eu posso falar também nela que se para x igual a 1 existe uma imagem definida, então eu posso falar que o limite dessa função, quando x tende a 1, isso é igual a menos 4. Ok? Se existe a imagem definida para aquele valor de x, também existe o seu limite. Vamos lá. Vamos nessa. Olha o que acontece com a mesma função agora, quando eu peço a você para calcular nessa função o f de 3. Então calcule para mim o f de 3. Vamos fazer. Nessa função, quanto vale o f de 3? Ficaria 3 ao quadrado menos 9 por 3 menos 3. f de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado, 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Essa é sua, presta atenção, essa aqui é sua primeira indeterminação do cálculo 1. Se eu fizer essa conta em minha maquininha, vai dar erro. Ok? Na sua maquininha, o erro sugere ou uma assíntota ou uma indeterminação. Então, nesse caso aqui, existe uma indeterminação. Ou seja, a função, essa mesma função que para x igual a 1 tinha uma imagem definida, a mesma função não me apresenta a imagem agora para x igual a 3. Então, espera um pouquinho, mas eu tenho que dar a resposta. Alguém me perguntou, Eduardo, qual é nessa função sua imagem para x igual a 3? Pô, espera um pouquinho, não existe uma imagem definida para x igual a 3. Agora, de repente, quando para um x tendendo a 3, existe uma imagem. Essa então é a aplicação efetiva de limite. Vamos lá? Olha o que eu faço então. Por enquanto eu vou fazer o quê? Ó, para x, f de x. O que eu faço então? Eu vou então calcular o limite com a aproximação com a tabelinha. Pode fazer exatamente assim. Não existe uma imagem definida para x igual a 3. Então, para x igual a 3, eu tenho uma indeterminação. Beleza? O que eu faço então? Eu vou pegar um valor muito próximo de 3 à esquerda e um valor muito próximo de 3 à direita. Vamos pegar aqui então 2,999. Eu calibrei minha maquininha para 3 casas. E vamos pegar aqui agora o 3,001. Esse valor é um valor próximo de 3, porém menor que 3. Então ele tende a 3 pela esquerda, ó. Quer ver? Nessa reta real aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Vem cá comigo, galera, ó. Aqui eu tenho 3, ó. O 2,999 é um valor que tende a 3 pela esquerda, enquanto que o 3,001 ele tende a 3 pela direita. Beleza? Então, ó, valores que tendem a ser igual a 3. Eu vou aplicar ali. Aí eu vou dar um pause aqui. Agora você faz a sua conta. Eu vou fazer a minha aqui também, ok? Faz sua conta. Não esqueça de fechar aqui no parênteses para dividir depois também parênteses embaixo, ok? Faz sua conta aí. Ó, treinando a maquininha, hein? Presta atenção. Ó, bem, para x igual a 3 tem-se uma indeterminação. Vamos lá agora. Olha o que eu faço. Peguei o x, 2,9999. Aqui eu tenho x tendendo a 3 pela esquerda. Aqui eu tenho x tendendo a 3 pela direita. Vamos lá. Quando x é igual a 2,9999, tem-se uma imagem 5,9999. Quando x, então, para x um pouco antes de 3, a imagem é essa. Quando x é igual a 3,001, a imagem é 6,001. Então, se eu pegasse aqui um 2,999999, ou seja, ainda mais perto do 3, e pegasse aqui um 3,000001, ainda também mais perto do 3, estou me aproximando do 3.
é natural que essa imagem aqui convirja aqui para qual valor? Um valor igual a 6. Concorda comigo? Então entenda o seguinte, não existe uma imagem para x igual a 3, mas quando x tende a 3, a imagem tende a ser igual a quanto? 6. Então nesse caso aqui, o limite da minha função, quando x tende a 3, é igual a 6. Essa é a minha resposta, ó. Essa é a minha resposta. Então, se alguém perguntar assim, Eduardo, nessa função, quanto vale a imagem dela para um x igual a 3? Eu respondo, meu irmão, para x igual a 3, não tem imagem não, é uma indeterminação. Agora, quando x tende a 3, a imagem tende a ser igual a quanto? 6. Então, eu me frustrei aqui. Eu queria uma imagem para x igual a 3, mas eu posso resolver como? Cara, para x igual a 3, não tem imagem, mas para x tendendo a 3, a imagem tende a ser igual a 6. Beleza? Treine a maquininha. Então, essa é a primeira possibilidade. Quando você aplica o valor de x numa função, ela pode te dar uma resposta definida, uma imagem definida, ou se a função for uma função quociente, ligue o sinal de alerta. Eu posso aplicar um valor de x ali e encontrar uma indeterminação 0 sobre 0. O que eu faço então? Monto uma tabelinha, aplico um valor de x um pouco antes e um pouco depois do valor da indeterminação e vejo para quanto converge a minha imagem. Fui. Próxima aula, nós vamos ver um outro caso de indeterminação, mas que gera assíntota. Fui.